Uma das coisas mais comuns de acontecer com a maioria das pessoas que estão há um tempo no caminho, seguindo a Deus, servindo a Deus, andando ali na presença de Deus, é que com o tempo essas pessoas venham a se esquecer de quem eram, de como era a sua vida antes de Deus. Esse, como posso dizer, isso é algo que tem acontecido, é algo que acontece com muitas pessoas. Elas tendem a esquecer de como era a sua vida antes de Deus, de quem elas eram antes de Deus. Como aconteceu com o povo de Israel. Você vê que o povo ele foi tirado do Egito e o povo viu coisas extraordinárias. Mesmo no Egito, o povo viu as 10 pragas, viu, estando já no deserto, maná descer do céu, viu muitas coisas, viu milagres extraordinários. Mas ainda assim, o povo queria voltar para o Egito por conta de algumas situações que não aconteciam da forma como eles gostariam. Mas aí por que o povo queria voltar para o Egito? Porque o povo não se lembrou, ou o povo não estava se lembrando de quem eles eram, de como eles estavam, de como era a vida deles antes de Deus entrar na vida deles. Então, quer dizer, porque eles não estavam pensando nisso, qual que era o pensamento que vinha na cabeça deles? Não, no Egito era melhor, vamos voltar para o Egito. Quer dizer, ao invés de lembrar no sentido positivo, né? No sentido de, poxa, olha quanto a gente sofreu, eles humilhavam a gente, eles lembravam no sentido negativo. Ah, no Egito a gente tinha isso, no Egito a gente tinha aquilo, no Egito a gente tinha aquilo outro. E é o que infelizmente tem acontecido com muitas pessoas com o decorrer do tempo. Na fé, o tempo passa e a pessoa ela passa a esquecer de quem ela era, da pessoa que ela era, do que Deus fez na sua vida. E esse, uma amnésia, né? Porque todos nós lembramos da obra de Deus na nossa vida, mas a pessoa passa a esquecer no sentido de, digamos, ignorar isso. Porque talvez, por exemplo, a pessoa era lá uma viciada, vivia na prostituição e tudo mais, foi transformada por Deus. E com o tempo a pessoa foi lá, foi transformada, foi mudando, foi vencendo e tal. Só que aí a pessoa passa por um momento difícil. Ela passa por uma situação difícil, ela sofre um revés. E aí essa pessoa ela decide abandonar o caminho. Ou o oposto, né? Ou ela começa a conquistar muito, começa a ganhar muito dinheiro. E ela decide abandonar o caminho, ela decide dar as costas para Deus. Afinal, agora ela não precisa mais de Deus. O que essa pessoa está fazendo? Ela não está se lembrando de como era. Ela não está se lembrando de como era a sua vida antes de Deus. Ela não está se lembrando de que antes de Deus entrar na sua vida, ela não era nada, ela não tinha nada, ela não era ninguém. Por quê? Por exemplo, como é que uma pessoa chega até Deus? Inteira, bem da vida, feliz da vida, é assim que nós chegamos até Deus? Não, nós chegamos até Deus em pedaços. Nós chegamos até Deus destruídos. Nós chegamos até Deus pó, caco. Nós chegamos até Deus dessa forma, totalmente destruídos. Eu posso falar por mim mesmo, eu cheguei até Deus destruído. E Deus faz o quê? Faz o que está escrito. Levanta do monturo o desvalido. Deus faz isso. E o faz assentar entre os príncipes. É isso que Deus faz. O problema não é Deus fazer isso. O problema é a pessoa se esquecer da obra que Deus fez na sua vida. Ela ignorar tudo isso em algum momento da sua vida, dar as costas para Deus, como aconteceu com o povo de Israel, como acontece com muitas pessoas. Essa é uma das razões pelas quais muitos têm se afastado de Deus. Por se esquecer de como era a sua vida antes de Deus. A pessoa ignora como era. Ela ignora o lugar de onde ela veio. Ela ignora de onde ela saiu. Ela ignora. E começa a achar que não está bom. E começa a reclamar disso. E começa a reclamar disso. Mas espera aí. Como é que você chegou até Deus? Você está reclamando que está acontecendo isso e aquilo outro. Mas como é que você chegou até Deus?
Nem vivo ou viva, talvez já era para você estar mais. Mas não, está acontecendo isso, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro. Mas como é que a pessoa chegou até Deus? Talvez não tinha nem o que vestir, não tinha nem o que comer. E pior do que isso, porque isso não é nada. É o sofrimento dentro. Então é assim que a pessoa chega até Deus. E vai lá, Deus e transforma. Mas aí a pessoa esquece tudo aquilo que Deus... Como se aquilo não tivesse sido nada. Né? Como se a obra que Deus fez na sua vida não... É como o exemplo do povo de Israel. Olha o que Deus fez na vida do povo de Israel. E eles trataram aquilo como se aquilo fosse nada. A pessoa não lembrar de onde ela veio, sabe o que tende a acontecer? Tende a ela voltar de onde ela veio. A pessoa não lembrar de como era a sua vida antes de Deus entrar na sua vida, tende a acontecer dela não valorizar a obra que ele fez na sua vida. Porque, como falamos, ninguém chegou até Deus porque está bem, não. Todos nós chegamos até Deus mal. Mal. E Deus vai lá e transforma. E Deus vai... Cara, Deus depende da minha decisão. Se eu não fizer nada, Ele também não vai fazer nada. Mas se eu tomo uma decisão, meu amigo, Ele muda. Ele age, Ele opera. Mas o que não é justo, né? É depois de tudo aquilo que Deus fez, eu ignorar tudo isso e dar as costas para Ele ir embora. Como se Ele não tivesse feito nada. Como se não tivesse acontecido nada. Como se eu fosse ainda a mesma pessoa que eu era. Como se a minha vida ainda estivesse do mesmo jeito que estava quando eu cheguei até Ele. É como, por exemplo, a pessoa chega até Deus, entrega o bagaço da sua vida. Deus transforma aquele bagaço numa vida nova. Aí a pessoa pega a vida nova. Pega a vida nova e fala assim, tchau Deus, obrigado. E vai embora. Achando que está sendo esperto. Achando que está sendo inteligente. Mas por que que isso acontece? Porque a pessoa não se lembra como era. A pessoa não se lembra de quem era. Ela não se lembra. Então, quando eu não me lembro de quem eu era, quando eu não me lembro de como era, eu serei incapaz de valorizar o que está acontecendo hoje aqui agora. Eu vou achar que qualquer coisinha que acontecer já é um problema. Por quê? Porque eu não me lembro de como eu era. Eu não me recordo de como eu era. Por isso é importante para cada uma daquelas pessoas que querem permanecer, lembrarem como é que era a minha vida antes de Deus. Espera aí, naquele momento difícil, em que você é bombardeado por pensamentos e tudo mais, você tem que fazer o seguinte, espera aí. A minha vida antes de Deus era assim, assim, assim. Eu estava passando por isso, isso e isso. E agora eu estou assim, assim, assim. Qual razão eu tenho para dar as costas para Deus? Olha como eu cheguei até Deus, olha como eu estou hoje. Olha como era a minha vida, olha como está a minha vida hoje. Eu tenho alguma razão para dar as costas para Deus? Quando nós pensamos, quando nós lembramos de como era, de quem nós éramos, nós levantamos a mão para o céu e damos graças a Deus. Mas quando nós não fazemos isso, nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar, nós começamos a questionar, nós nos tornamos ingratos como o povo de Israel. Mas você sabe qual que é o problema maior nessa situação? Quando eu não lembro, no sentido não de amnésia, mas não procuro lembrar de como era a minha vida antes de Deus, de como era a minha vida sem Deus. O que tende a acontecer? Tende a eu voltar àquele lugar que eu estava. Só um exemplo. Imagine que você foi numa loja. E nessa loja você foi mal atendido, as pessoas te maltrataram. E você jurou para si mesmo que nunca mais voltaria àquela loja. Passou-se o tempo, anos, aí você tá passando assim, você já se esqueceu de tudo, né? Muitos anos. De repente você entra naquela mesma loja que você foi mal atendido, foi maltratado, foi maltratado. Quer dizer, você tinha jurado para si mesmo
que nunca mais voltaria naquele lugar. E daqui a pouco tá você voltando lá de novo. Assim tem muitas pessoas. O mundo, o diabo, o pecado destruiu a pessoa, ele acabou com a pessoa. Assim como faz com todos. É porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então destruiu, acabou com a pessoa, destroçou a pessoa. Deixou ela, reduziu ela a cinzas, a nada. E a pessoa jurou, não, eu nunca mais volto para esse mundo, eu nunca mais sirvo ao diabo, nunca mais vou viver no pecado. Passa o tempo, a pessoa se esquece de quem ela se esquece de como era, ela se esquece da obra que Deus fez em sua vida. E daqui a pouco essa pessoa tá onde de novo? Tá lá no pecado de novo, tá lá no mundão de novo, tá lá no vício de novo, tá lá na prostituição de novo, tá lá no crime de novo, tá lá na mágoa de novo, tá lá no orgulho de novo, tá lá servindo a entidade de novo. Quer dizer, aquele lugar que ela não jurou nunca mais voltar, ela voltou. Por quê? Porque ela não lembrou de onde veio. Quando nós não lembramos de onde nós veio, não por amnésia, mas porque nós não procuramos pensar no lugar onde saímos, nós vamos acabar voltando para esse lugar. E a palavra de Deus, tratando a respeito disso, ela fala que quando a pessoa se afasta, o estado se torna, o último estado se torna pior do que o primeiro. Porque os últimos atos se tornam piores do que o primeiro. E como Pedro falou, o cão volta ao vômito e a porca lavada a revolver-se na lama. É isso que acontece com a pessoa que não procura se lembrar, que não procura ver de onde veio, de onde saiu. Quer dizer, olha o problemão, olha a dor de cabeça. Aquela pessoa que jurou nunca mais fazer tal coisa está lá fazendo de novo. Só um exemplo, né? A porca jurou nunca mais se revolver na lama. Mas daqui a pouco tá a porca lá na lama, deitada, esparramada. É o cão que vomitou toda coisa ruim. A pessoa que deixa o pecado vomitou tudo ruim. De ruim. Deixou o mundão, vomitou todas as coisas ruins de dentro dela. Mas daqui a pouco, aquela mesma pessoa que vomitou tudo isso, ela tá lá recolhendo o seu vômito. Imagine isso. Imagine essa cena. Imagine você vomitar uma coisa e daqui a pouco você está lá, pegando uma colherzinha e colocando na boca tudo aquilo de volta. Só de imaginar, se você está fazendo alguma refeição agora, me desculpe, mas é uma palavra necessária. Só de imaginar já dá ânsia. Você vomitar e depois você colocar lá uma colherzinha e você ir colocando pouco a pouco na sua boca. Mas é o que muitas pessoas estão fazendo. Ela vomitou aquela mágoa, ela vomitou aquela vida suja e errada que ela estava vivendo. Mas daqui a pouco passou o seu tempo por não ter se lembrado de onde ela veio, por não ter se lembrado de como era, de quem ela era. Ela começou a pegar tudo aquilo de volta. Foi pegando, e daqui a pouco ela estava lá. E não volta para o mesmo lugar, não. Volta para o lugar pior. Está escrito, o último estado é pior do que o primeiro. Então, se você se afasta da presença de Deus, você não vai se tornar igual você era. Você vai se tornar pior do que você era. É o que está escrito. Se você se afasta, a sua vida não vai ser como estava, vai ser pior do que estava. Será que foi pouco o sofrimento que você viveu antes de vir para a presença de Deus? Foi pouco ou foi muito? Se você chegou até Deus, com certeza foi muito sofrimento. Mas agora você imagina 7 vezes pior. Imagine você 7 vezes pior do que é. Imagine aquele sofrimento que você viveu 7 vezes pior do que é. É o que acontece quando a pessoa se afasta. E eu não estou fazendo ameaça. E nem Deus vai castigar ninguém. É o que está escrito. É o que acontece com quem se afasta de Deus. É o que acontece com quem se afasta de Deus, com quem se perde da presença de Deus. Você vê que olha quanto custa a pessoa não lembrar de onde saiu. Será que custa pouco ou custa muito? O que você acha?
que você acha? Quantas pessoas agora afastadas não estão gemendo, não estão urrando, não estão vivendo o inferno por conta de que se afastaram? Mas sabe, é melhor você voltar ao lugar de onde você veio em pensamento do que você voltar fisicamente, presencialmente. É melhor você voltar em pensamento, você se lembrar. Eu costumo fazer isso frequentemente. Eu costumo lembrar de como era a minha vida, de como eu era sem Deus, de como eu vivia sem Deus. E o sofrimento que eu vivi, porque quando eu lembro, eu falo, eu nunca mais quero voltar para esse lugar. Por isso que é bom a gente fazer o quê? Lembrar de como era, de quem a gente era. Porque quando a gente vê o inferno que a gente viveu, nós fazemos o quê? Pensamos. Não, nunca mais quero voltar para esse lugar, não. E nós também agradecemos a Deus. Você lembrar de onde você veio, você lembrar de como você era, de quem você era, faz você fazer duas coisas. Faz você não querer voltar mais para aquele lugar. E faz você ser grato, grata a Deus. Poxa, graças a Deus que eu não estou vivendo mais, que eu não sou mais aquela pessoa, porque eu vivi o inferno. Então você vê, todos nós precisamos fazer isso. Todos nós que estamos de pé e queremos permanecer de pé, precisamos fazer isso. Porque se não fizermos isso, meu amigo, minha amiga, vamos acabar tornando aquele lugar. E como falamos, o último estado é pior do que o primeiro. Quer dizer, o buraco é mais fundo, o poço é mais fundo. Então fica aqui o aviso, fica aqui o alerta. Eu não sei o que você está fazendo, não sei como você está vivendo, mas abra os olhos. Abra os olhos, veja de onde você veio. Talvez você está aí flertando com o pecado, brincando com o pecado. Lembra de onde você veio. Lembra de onde você veio. Lembra de onde você saiu. Lembra de como você era. Lembra de quem você era. Lembra. Uma palavra que eu costumo sempre ouvir é: se está difícil sem Deus, ou melhor, se está difícil com Deus, imagine sem Ele. Se com Deus já é difícil, imagine sem Deus. Você sabe o que é uma vida sem Deus, com certeza, porque você já viveu uma vida sem Deus. Você quer viver essa vida sem Deus de novo? Como falamos recentemente, o dia em que Deus deixar uma pessoa, acabou essa pessoa, meu amigo, acabou, seja ela quem for. O dia em que Deus deixar, ela acabou. O dia em que Deus deixou o anjo de luz, ele se transformou em diabo. Um dia que Deus deixou os anjos lá, eles se transformaram em demônios. O dia em que Deus deixa uma pessoa, meu amigo, acabou. O dia em que Deus deixou Saul, ele virou, desculpe falar, um perturbado. O dia em que Deus deixa uma pessoa, acabou para essa pessoa, meu amigo. Acabou. Eu não digo que acabou porque ela não tem mais chance. Eu digo que já era. Aquela pessoa não vai existir mais. Porque o que, o que fazia ela ser quem ela era, saiu. Mas não saiu por acaso. Saiu porque a pessoa não valorizou. Então valorize a presença de Deus. Seja grato, grata a Deus todos os dias. Procure sempre se lembrar daquilo que Deus fez na sua vida. E você vai ver que você tem muito a agradecer e nada a reclamar.